A paz do Senhor, pessoal, estamos dando início aqui a mais um episódio, Uma Visão Podcast. Meu nome é Marcelo Alisson e eu estou aqui com Sara Alves. E aí, galera, a paz do Senhor, muito feliz de a gente estar aqui mais uma vez em mais um podcast, só que dessa vez é um episódio muito especial porque é o nosso primeiro episódio com convidado, né? É benção. Falando sobre um tema bastante atual, que é o jovem cristão na universidade. Estamos aqui com o nosso amigo Basílio Henrique e eu vou ler um pouquinho do currículo dele para vocês, tá? Fisioterapeuta, mestre em modelos de decisão e saúde pela UFPB, doutorando em modelos de decisão e saúde pela UFPB também, bacharel em teologia pela FAECAD, especialista em Bíblia, professor do Centro de Estudos Teológicos das Assembleias de Deus. Basílio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Basílio. Obrigado, pessoal, que é isso, quando a gente escuta as pessoas falando sobre a gente, um negócio tão estranho, né? Nem parece que a gente fez tudo isso. Mas obrigado, um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês aqui no Uma Visão. Esqueci o nome do podcast, foi mal, mas é Uma Visão. Antes de a gente entrar no nosso tema, né, que é o jovem cristão na faculdade, as dificuldades que eles passam, nós queremos aqui agradecer ao nosso patrocinador, Gesso Chico Caicó. Se você quiser aí fazer uma reforma na sua casa, botar aquele 3D, o local exato de você comprar Gesso Chico Caicó. Show. Queremos agradecer a Ingrid, a Jairinho, a João Vitor e toda a família Chico Caicó. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amém? Basílio, é um prazer muito grande ter você aqui conosco, uma alegria imensa. Você é o nosso amigo, né? E o prazer de você aceitar o nosso convite, né? Pra gente estar tratando de um tema de suma importância. Que é isso, Marcelo. Vamos conversar, né? Vamos conversar aí. Vamos embora. Então, isso. Basílio, e aí, conta um pouco aí da tua infância. E você já nasceu num lar cristão, já foi crente, já desde berço. Como foi isso? Não, bem, Marcelo, assim, como vocês... assim, vocês já sabem, né? Mas a galera que tá ouvindo ainda não escutou essa história. Eu não nasci num lar cristão, mas eu fui criado num lar evangélico. Quando eu tinha por volta dos meus 4, 5 anos de idade, minha mãe, ela se converteu, ela aceitou Jesus num batismo em águas, numa escola dominical. Show. No dia 29 de fevereiro. Uma data, assim, bem improvável. Mas, desde então, nossa família tem caminhado na Assembleia de Deus, tá no interior, na cidade de Sapé. E eu tive esse privilégio de crescer num lar cristão. Até no início da minha juventude, na adolescência, eu tive esse momento de estar com Deus e tudo, de crescendo conjunto das crianças, fazendo gestos, como toda criança no pentecostal, do interior, tem nessa vida dentro desse seio, desse lar cristão, certo? Muito bem. Então, assim, desde da sua infância já foi indo para a igreja juntamente com sua família, mas qual foi, assim, a data exata, a idade exata que você teve essa convicção de entregar sua vida a Jesus? Isso, eu acredito que foi por meus 14, 15 anos, um pouco antes de eu entrar na universidade. Durante essas consagrações que a gente faz, né, para congresso de jovens, eu tive aquele momento com Deus. Então, normalmente o pregador chama pra gente para orar, né, começa a colocar a mão na cabeça da gente e tudo mais. E naquele momento eu percebi que eu não estava ali porque os meus pais estavam, porque os meus amigos estavam, porque os irmãos estavam. Aí eu percebi que existia uma presença diferente naquele lugar e ali era a presença de Deus. E aquele famoso toque, né, do Espírito Santo, aquele mover. E é quando a gente chora pela primeira vez na presença de Deus, acredito que em público, né? Por mais duro que seja o coração do homem, por mais fechada que a sua mente esteja, quando algo sobrenatural acontece na sua vida, que no caso desse encontro com Deus, esse tocar, esse mover, não tem como você ser mais a mesma pessoa. Então eu acredito que minha vida, assim, de fé mesmo, começou, né, mais ou menos nessa faixa etária. Eu sou péssimo de datas, acho que assim, de datas, dos anos mais ou menos, as coisas que aconteceram, mas eu tenho essa memória muito forte, que foi nesse período de consagração para congressos, e Deus, ele realmente tocou no meu coração, e eu vi que existia algo maior, que existia um Deus sobre a terra, que existia um Deus no nosso meio, a sua presença era palpável, era real em nosso meio. Eu acredito que ela começou nesse período, volta dessa faixa etária. E aí logo em seguida vem o desejo, né, do batismo em águas e tudo mais. Você percebe que a sua vida mudou, que a sua vida já não é mais da mesma forma que era antes desse encontro, né, antes desse momento, dessa experiência, como a gente chama, com Deus. Show. E tipo assim, 14, 15 anos é a fase que o jovem, o adolescente tá lá para o vestibular, né? Isso. Então, conta um pouquinho pra gente como foi essa tua experiência pré-vestibular e pós-vestibular, como foi
a reação dos teus pais, a reação da liderança da tua igreja? E conta aí pra gente. É um momento assim, até tanto quanto cruel, né? A gente colocar tanta pressão em cima dos nossos adolescentes para pedir que eles exijam muita coisa, na verdade assim, exige-se muita coisa, perdão, deles, num período onde se é muito jovem, onde não se tem tanta maturidade, onde não se sabe fazer tantas escolhas, e você pede, a partir de agora, você vai precisar decidir a sua profissão para o resto da sua vida. É um momento bem complicado, sabe? Um momento delicado. Você tem apenas 15 anos de idade e você exige daquele jovem, né, que sai da adolescência, que ele escolha a sua carreira profissional para o resto da sua vida, que ele decida a fé que ele quer seguir para o resto da sua vida. Então, assim, é um momento muito crucial. Exige-se muito com pouca idade. Então, era um momento que eu tinha muitas dúvidas com relação à minha profissão, que eu iria seguir e tudo mais. E era um momento que eu estava começando a conhecer a Deus. Então, e você, quem é, eita, perdão, dá uma gaguejada aí, mas quem nasce na igreja sabe das dificuldades que isso é. Porque você começa a conviver, você convive com pessoas que não são crentes e você não tem vivência nenhuma do que é o mundo lá fora. Uhum. Você vive numa grande bolha e as pessoas começam a aparecer, né? Normalmente é nessa idade que você está saindo do ensino médio que as oportunidades começam a surgir para várias coisas. E você que está dentro ali daquela bolha, dentro da igreja, você começa a ser tentado por muitas e muitas situações do mundo lá fora. E no seu coração, na sua mente, é natural do ser humano, a gente percebe isso desde o livro de Gênesis, a curiosidade. O que é que me aguarda lá fora? O que é que aguarda no mundo lá fora? O porquê do não, o porquê do proibido. Muitas vezes a gente que é adolescente, que é jovem, a gente esquece dessas leis, né, e só pensa no não. E como fazer o não, na verdade, como fazer o não. Então foi um momento realmente muito delicado, é um momento conturbado, eu acredito que para todo mundo. Quem é adolescente aí sabe o que eu estou falando, e quem já foi adolescente sabe o que passou nesse período tão delicado. Né? Show. Mas como foi, Basílio, sair do interior para vir para uma cidade, né, para a capital, né, capital paraibana, assim, sair longe dos pais, né, queira ou não queira, passar algum tempo longe da sua família. Sair da mãe. Como foi? Sair da zona de conforto, né? Que a gente é acostumado a ser criado com nossos pais, aquela preocupação, e a gente tomar essa atitude de sair, né, da zona de conforto para conhecer outro local, outra cidade, morar só. E aí, como foi essa decisão para você, para sua família? Como foi essa adaptação? Bem, Marcelo, assim, é um momento que você precisa amadurecer muito rápido, muito jovem. Até então, eu lembro que um dia anterior, eu estava no meu quarto, na minha casa, com os meus pais. No dia seguinte, eu estava num quarto, sozinho, minha família não estava presente na casa, eles só foram me deixar, me organizar as coisas da casa, e me deixaram lá, e falaram, a partir de agora é com você. Eu lembro que a mãe sempre é aquele lado mais apegado, né? A gente fala que é dramático, mas não é dramático, é cuidado e amor de mãe. Ela fala, tenha cuidado, meu filho, não esqueça de casa. E dá aquela choradinha, você dá aquele abraço, dá um cheiro, fala, não vou esquecer, jamais. Eles sempre falaram, olha, meu filho, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho herança para dar para vocês, mas o que eu posso oferecer é uma boa educação, conhecimento, e é um tesouro que ninguém rouba, e é algo que com aquilo que você conquistar, você jamais vai perder. E aquilo ali eu guardei isso pra mim, então assim, minha família sempre foi uma mola propulsora para que eu sempre chegasse mais longe com relação ao conhecimento. Já com relação à igreja, existia assim, um zelo muito grande. Porque imagine só, eles me conheciam desde criança, dentro da igreja e tudo mais, e eu passei no Enem, tirei uma nota boa para conseguir uma bolsa integral na época, numa faculdade aqui em João Pessoa, e eles disseram, não é o momento. Nós não aconselharam a não entrar, não aceitar. A liderança da igreja disse, não é o momento. Espera um pouco, amadureça um pouco mais, para que você possa entrar numa faculdade, enfrentar esse novo desafio. Na época, quando eu vi esse conselho, eu achei um tanto quanto radical, obsoleto. Eu falei, não, na verdade eu devo ficar, eu devo ir. E eles estão querendo que eu fique por... Assim, não consegui entender o cuidado e o zelo.
eu vim entender muito tempo depois, quando na verdade esse conselho, que na época eu soou como negativo, eu vim entender muito tempo depois que era um cuidado, que era um zelo que eles tinham com a minha vida, esperando que eu tivesse um pouco mais de maturidade, um pouco mais de base, para poder entrar dentro da universidade, para poder enfrentar esse mundo lá fora, que é sair da cidade do interior e vir para uma capital, morar só, iniciar um curso superior. Tudo isso é muita coisa que acontece ao mesmo tempo para um jovem de 16 anos. Então eu hoje entendo esse cuidado, esse zelo deles. Mas na época, para mim, era o fim do mundo. Eu falei, não, esse povo aí não sabe o que tá falando. E meio que até vira as costas um pouco para esse tipo de conselho, né? E tipo assim, vamos lá, tu entrou na universidade com 15, 16 anos, por aí. Isso, eu tinha 16 anos. 16 anos. Aí tu chega em João Pessoa, um adolescente, sozinho, se depara com um mundão, uma universidade cheia de coisa pra explorar. Como é que foi essa experiência pra tu, quanto cristão? Como é que tava a tua fé nessa época? Se tava madura, se tava meio aquelas coisas assim? Bem, no começo, assim, a gente vem bem crentão, sabe? Do interior. Então a gente chega, por exemplo, com toda aquela base que a gente acha que é uma base. Ou até com uma certa, a gente se veste, né, com a capa de uma certa espiritualidade e que na verdade muitas das vezes desses conceitos, toda essa capa que você coloca se desfaz nos primeiros meses. O que aconteceu? Quando eu cheguei, eu até lembro muito uma história num restaurante chinês, quando eu cheguei lá, pra minha primeira vez no restaurante chinês, nunca tinha visto yakisoba, nunca tinha visto nada, nunca tinha visto sushi, nunca tinha visto nada, matutão, só arroz e feijão do interior, e chega aqui na minha primeira vez no restaurante, eles me oferecem aquele molho, acho que agridoce, né? O vermelhinho. E quando eu perguntei o que é isso, aí eles falaram, olha, Basílio, é sangue de pato. E eu olhei e falei, beleza, tá bom. Aí ele falou, você não vai colocar isso não, porque minha religião não permite. Então você chega, eu lembro que essa frase foi muito forte na época, você chega muito religioso. Você chega nessa perspectiva de tentar fazer aquilo que é certo. E aí o pessoal riu, tirou onda na época, mas depois tu fala, que era só um molho que ajudava pra temperar o macarrão. Que povo estranho comendo, bebendo sangue de pato. Sangue de pato com macarrão, nada a ver do caramba. E eles chegaram pra mim com essa e eu, na época, me sentia muito religioso. Só pra vocês terem ideia, eu já tomei banho de praia de calça jeans. Meu chefe. Porque eu achava que fazendo isso, tipo, tava vivendo uma vida com Deus. E a santidade era uma coisa, ó, no teto. É uma matutice da matutice, tipo, não tinha como negar que era de sapé. E assembleando, né? E assembleando com a calça jeans na praia, você não tem ideia do peso que a calça jeans é mais pesado que os pecados do mundo todinho, aquela calça jeans molhada. Então, eu achava que fazendo isso estava super certo. Porém, quando você vai convivendo com as pessoas, conhecendo as pessoas, vendo que os mundos diferentes que elas vivem, como eu falei pra você, a gente sai da bolha, né, do meio cristão e começa a viver com outras pessoas que pensam diferente de você, você começa a questionar os seus próprios pensamentos, seus próprios princípios. Eu lembro que eu nunca tinha visto, por exemplo, uma pessoa que era ateu. Nunca tinha conversado com alguém que não cria em nada a respeito de Deus. E quando você se senta para conversar com uma pessoa como essa, ela tem os porquês de não crer em nada. Sim. E ela tem tudo aquilo muito fundamentado. Então eu não tinha noção nenhuma. Para mim, para mim era impossível não acreditar em Deus. E quando você conhece pela primeira vez uma pessoa que não crê em nada, eu perguntava, você crê em quê? Eu creio nos cosmos, eu creio na galáxia, eu creio na energia. Aí você não crê que existe algo maior, superior a isso? Existe a energia, tudo girava em torno da energia, da galáxia, dos cosmos. E, tipo, não vinha a palavra Deus. E aquilo ali pra mim me chocava muito, mas eu, na minha fé, né, na minha fé de crentão, achava que eu estava fazendo certo. Porém, quando a gente chega dentro da universidade, é um fato. Você tá numa sala, você não conhece ninguém, todo mundo lhe é estranho. Qual é a primeira coisa que passa pela sua mente? Você quer se enturmar. Fazer amizade. Você quer fazer amizade, você quer fazer parte de alguma tribo, de algum grupo, você quer fazer parte de algum ciclo de amizade. Ser aceito de alguma forma, exatamente, né? Ser aceito. E em alguns momentos na vida de algumas pessoas, parece que ser cristão é ser atrasado, ser ultrapassado, ser conservador, soa como algo arcaico. E você vê todo mundo legal, descolado e tudo mais. E você fala, pô, eu quero andar com essa galera, eu quero andar com a turma legal. E às vezes a turma legal da faculdade, a turma legal... muitas das vezes não é a turma
cristã. Que você tem que andar. Né? Ou que você vê, o que pelo menos aquilo pra você é legal. Sabe? Até então eu só vivia com as pessoas que eram parecidas comigo. Quando você começa a ver as pessoas diferentes de você, você fala, poxa, caramba, tal pessoa é legal. E você começa a querer copiar e replicar esses pensamentos. Então, às vezes, a falta de maturidade, e aí onde vem aquele conselho da minha liderança religiosa, antes de entrar na faculdade. Então, aquela falta de maturidade faz com que você deseje e cobice ser aquelas pessoas, fazer o que aquelas pessoas fazem. Porque você quer ser legal, você quer estar ali junto com essa galera. Né? Basílio, você relatando isso, a gente imagina e pensa que da importância de um jovem cristão ter conhecimento bíblico. Com certeza. Sim, estudar a Bíblia diariamente, ter a Bíblia como seu travesseiro, para que quando ele se depare com uma situação dessa, aí ele tenha convicção naquilo que ele crê, que é em Deus. Concordo, e como você está falando, você entrou muito jovem dentro da faculdade, 16 anos. Então, quantos jovens cristãos entram numa faculdade com essa idade, mas não tem uma base bíblica? São crentes, são criados desde criança na igreja, mas não tem aquele hábito de ler a palavra, de orar, de conhecer a Deus. E isso prejudica muito quando a gente conhece outras pessoas de outros pensamentos, de outras religiões. Eu creio que quando um jovem ou um cidadão cristão, quando ele tem uma base bíblica, quando ele é amante da palavra de Deus, isso fortalece mais ele nessas questões, né? Concordo, Marcelo, assim, essa base bíblica é extremamente importante. E outra coisa também é o espaço que a gente tem na igreja. Por exemplo, hoje a gente tem bem mais espaço, mas eu sou de uma época que não existe espaço para erros. Todo mundo tem que ser uma bênção. Ninguém pode errar, ninguém pode falhar, ninguém pode pecar, ninguém pode conversar sobre erros e pecados. E quando você vive numa cultura como essa, numa cultura que não há espaço para pessoas falhas, para erros, é muito complicado. Porque se alguém nessa faixa etária erra, peca ou falha, é muito tendencioso essa pessoa não conversar sobre isso, não falar sobre isso. E aí, a partir do momento que ela não conversa, que ela não se abre, que ela não tem espaço para isso, consequentemente aquilo vai virando uma bola de neve na vida da pessoa. E essa bola de neve, ao invés de trazer a pessoa para o alto, vai só afundando cada vez mais. E é meio que entra assim, nesse ciclo vicioso, quando a pessoa já está presa nas suas próprias filosofias, nos seus próprios erros, e aquilo que era palavra, aquilo que era fundamental na vida da pessoa, já não faz mais tanto sentido. E eu acredito que é por isso que tanta gente, quando entra dentro da universidade, começa a questionar a sua fé, começa a questionar os seus hábitos, o porquê de tudo aquilo, e as coisas meio que começam a perder um pouco de sentido, quando na verdade era num momento que a pessoa precisava que fizesse mais sentido. Era naquele momento de conflito, de luta, né, que a pessoa está vivendo ali. Exatamente. E tipo assim, com base no que a gente tá conversando aqui, a gente consegue entender, e até por experiências de amigos, assim, que eu tenho amigas, que eu tenho amigos, que a maior dificuldade do jovem cristão hoje é tipo assim, na universidade, na verdade, os maiores erros é ele entrar justamente sem esse preparo. Sim. Com a necessidade de ser aceito por todos, porque quando eu chego na universidade e eu quero ser aceito por todo mundo, é porque eu não sei quem eu sou em Deus ainda. Eu não sei da minha identidade. Deus me criou para ser o quê? E outra, base bíblica. Porque quando eu não tenho uma base bíblica, a gente entra na universidade e encontra uma enxurrada de outras ideologias vão completamente em contra daquilo que a gente crê. Nossa fé, né? Exatamente. Nossa fé. Por isso que tantos adolescentes, tantos jovens se entram na universidade e se desviam justamente por isso. E eu acredito que, na verdade, a igreja tem esse papel de preparar o jovem espiritualmente, biblicamente, antes de entrar na universidade. Mas como foi assim os teus primeiros anos na universidade? Como é que foi? Qual a maior dificuldade na realidade, assim, a maior dificuldade que você enfrentou? A maior luta, assim, a tentação de tirar você de alguma forma do foco, né? Da caminhada. Caramba! Então eu acredito assim que normalmente quando você está convivendo com pessoas como essa, é natural que você se aproxime muito delas. Sim. Então aquele espaço de sala de aula já não é mais suficiente. Você começa a andar com essas pessoas. Você quer estar cada vez mais com essas pessoas e tudo mais.
E começam a surgir convites e propostas para conhecer tudo quanto é lugar. Então, por exemplo, eu falei do almoço, né? Sim. No restaurante chinês. Isso é o mínimo que se passa. Mas aí começa a surgir aquele convite para uma happy hour após a aula. Começa a surgir um convite para uma calourada. Começa a surgir vários e vários convites para você tá na companhia dessas pessoas. E como são pessoas que você gosta, pessoas que você tem uma certa consideração, tem um certo afinco, são seus amigos a partir de então. Normalmente, quem fez um curso superior sabe que os amigos que você faz nos primeiros períodos são os que você passa provavelmente o resto do curso. E você cria vínculos muito fortes. Então aquelas pessoas são seus amigos, você conta com elas para tudo. E é para todas as horas mesmo. E nessa todas as horas inclui tanto as horas de aula como as horas de diversão. Sim. Só que aquelas pessoas que você conhece, como eu falei para você, as diferentes da sua bolha, elas se divertem de N formas. Elas se divertem de várias formas que pra gente, pro nosso lazer cristão, não é tão comum. Não é um hábito. E a partir de então você começa a querer experimentar as formas que essas pessoas têm de lazer, de recreação. As formas que essas pessoas têm de distração. Então você começa a querer conhecer tudo isso aí. Então eu acredito que a maior tentação é a pessoa chama pra você e diz assim: caramba, Basílio, hoje no domingo vai ter, sei lá, um carnaval fora de época. A gente vai pra tal cidade, vai lá pra um carnatal, vai lá pra alguma festa fora de época. E você fala: poxa, não vai dar, eu tenho oração da mocidade 6 da manhã. As pessoas olham assim: como é? Nem a missa é de 6, a missa é de 7. O que é mocidade? O que é mocidade? A primeira pergunta é: o que é mocidade? Então, assim, as pessoas começam a conflitar as suas formas de diversão. Falam: poxa, como é que você passa o domingo na igreja? As pessoas elas não entendem isso, porque o domingo é o dia que elas passam de lazer, ou então elas passam sábado de lazer e o domingo de ressaca, para aguentar mais uma semana. Uhum. Então, isso no meio universitário a gente sabe que é muito comum. É mais comum do que a gente imagina. Uhum. Então, os primeiros convites, as primeiras situações, elas surgem dessa perspectiva. E aí, para você entender que aquilo que você faz é diferente daquilo que eles fazem, leva um certo tempo, você tem que tomar uma certa maturidade. E, Basílio, tipo, qual o limite que um jovem cristão pode ter na sua amizade de universidade? Até onde ele pode ir, assim? Sara, eu acredito assim, até onde você não vai ferir a fé, a sua crença. Quando eu digo fé, eu digo crença em tudo. A partir do momento que você faz algo que você não tem paz e que você sente que você está envergonhando o evangelho, eu acredito assim que aquela companhia talvez não seja apropriada para você. Eu não estou julgando a pessoa, entendeu? A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa e tudo mais, mas talvez a prática dela, para aquilo que ela faz, ou os ambientes que ela frequenta, não sejam saudáveis para você. Porque nós que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente sente quando a gente faz algo que não agradou a Ele. Quando a gente está num lugar que não agrada a Ele. Quando a gente tem um tipo de conversação que não agrada Ele. Então a gente sente na mesma hora. Então, e se a gente faz algo que a gente sente que entristeceu o Espírito Santo, se a gente vê que algo as pessoas elas vão te apontar ou te criticar porque você está fazendo, porque você é crente, então eu acredito que ali tá a linha, entendeu? Ali tá no limite. Você pode conviver com essas pessoas tranquilamente, você pode amar essas pessoas e tudo mais. Claro, mas aí as pessoas vão apontar, você faz algo junto com elas que as pessoas apontam: poxa, mas tu não é crente? Por que tu tá fazendo isso? Essa é a primeira pergunta que fazem para você. E aí quando fazem essa pergunta, nossa, quem já escutou essa pergunta sabe. Eu já escutei muito. Quem já escutou essa pergunta sabe o quanto ela dói. E dói muito, verdade. viu? Dói pra caramba. E aí você cai a ficha e você fala: eu acho que eu preciso voltar 2 casas e recomeçar. E às vezes, Basílio, eles oferecem até assim, propostas para ver se você aceita, para depois jogar isso na sua cara. Mas você não é crente. Pois é. Não é isso? Já aconteceu isso várias vezes comigo, com pessoas que eu conheço, e como você falou, dói bastante. Dói, eu vou contar uma história aqui, eu lembrei agora, a gente falando sobre essa pergunta, né? A gente foi para um congresso, certa vez, a gente sabe que quem está na universidade tem muito congresso, e de vários eventos para apresentar trabalho científico, de palestras e tudo mais. E a gente foi para um congresso em Natal. E quando terminou as palestras, né, 5, 6 da tarde, o pessoal chegou pra gente e falou: Basílio, a gente vai sair à noite. Falei: tudo bem, né? Qual é a hora da noite que os crentes saem? 6h30, 7 horas para ir pro culto. Então estava eu lembro, no hotel, tomei meu banho, me troquei,
tal, desci para o hall do hotel, 7 horas da noite, para sair. Aí eu mandei uma mensagem pra galera, falei, pessoal, cadê vocês? Quê? Basílio, pelo amor de Deus, a gente vai tirar um cochilo agora e a gente vai sair lá pras 9h30, 10 horas da noite. Sim. Aí eu falei, gente, pra onde é que vocês vão de 9h30, 10 horas da noite? A hora de voltar, né, Basílio? Aí é a hora que a gente sai pra lanchar e volta, né? Aí eles falaram, não, olha, vai ter um forró lá no Rastapé, vai ter um forró não sei aonde e tal, tudinho. E assim, agora é só o cochilo, 9 horas começa o esquenta. Eu não sabia nem o que era esquenta, mas me esquentar era cobertor que se cobria. Ainda depois que eu descobri o que era esquenta. O pessoal não queira saber o que é um esquenta. E a gente vai sair à noite. E falei, caramba, não é um lugar... Eu acredito que eu não vou querer sair com essa galera. Mas pra você ver o quanto destoa, entendeu? A realidade, a rotina propriamente dita. Pra mim, 10 horas é a hora de estar voltando pra casa, não era tá. E a hora que o pessoal se arrumava pra sair. Então, pra mim, isso foi muito esquisito na época. Eu lembro que foi um choque muito grande. Então, você vê como destoa. Esse aí né? tu tava em que período na faculdade? Acho que eu tava lá pelo quarto, quinto período. Normalmente, no meio do curso, começa a aparecer os eventos pra você ir e tudo mais. A sua primeira formação foi qual, Basílio? Foi fisioterapia. Fisioterapia. Isso. Foi meu primeiro curso, foi fisioterapia. Quando eu tava no finalzinho da fisioterapia, do meio pro fim da fisioterapia, eu comecei teologia, entendeu? Lá no CETAD, na instituição que eu já sou professor. E como foi esse contato com a teologia, Basílio? Quando foi que a chave virou na sua vida? A chave virou, né? Eu lembro que no meio do curso, mais ou menos no meio do curso, eu fui para um congresso de jovens no interior. Tinha aqueles congressos de jovens sertanejos e tudo mais, da cidade de Patos. Quente pra caramba. Da nossa igreja? Da nossa igreja. O poder. Perdão, sertanejo, mas a terra de vocês é quente, viu? É quente. E aí a gente foi pra esse congresso e a gente tava cansado da viagem e tudo mais. Mas Deus falou tremendamente no meu coração naquele dia. Era o pastor Cláudio Gama que pregou. Meu Deus. E junto com o Cláudio Gama, o pastor Eduardo. Então assim, foi uma mensagem atrás da outra. Só o poder. Eduardo Leandro? Eduardo Leandro. Meu Deus, Isso. é foda. Então assim... eu saí totalmente chacoalhado daquele evento e eu falei... sabe aquele evento que termina e você fala... Meu Deus, o primeiro avião que tiver uma vaga eu vou entrar, pode ser pra qualquer lugar, pode ser pra África, pode ser pra um país em perseguição, em qualquer lugar, mas eu vou. Janela 1040. Não podia mandar. Meu Deus. Naquele momento eu estava pronto. E quando terminou o congresso, eu lembro que o pastor falou... Olha, quem quiser conversar, normalmente eles falam isso, né? Tirar foto, tal, tudinho e tal, naquela região. Eu queria muito... E quando terminou, eu queria muito falar com o pastor Eduardo. E todo mundo cercando ele, esperando ele, quem estava, a esposa dele, a irmã Ângela, que hoje é a minha coordenadora pedagógica no CETAD. Eu queria falar com ele, aí falaram, não, é aquela esposa dele, começa lá com ela. Quando eu conversei com ela, eu falei, nossa, irmão, essa mensagem foi uma bênção, Deus falou comigo e eu quero ser missionário e tudo mais. Tava muito cheio, muito empolgado. Nossa, muito excited. Aí quando eu cheguei, ela disse, meu filho, que bem, você quer... Sério mesmo, quero. Então, tá certo. Ela disse, você tem algum curso de teologia e tudo mais? A primeira pergunta que ela fez, eu falei, caramba, será que a escola dominical conta? Mas não contava. Eu falei, não tem. Aí ela perguntou, você tem algum curso superior que possa lhe ajudar a entrar no campo missionário com mais facilidade? Porque você sabe, né, que às vezes em alguns lugares não é tão fácil. E eu falei que não tinha nem... Tava num curso, mas ainda lembrei agora que na época eu tava tão empolgado que eu falei, não, mas se quiser eu tranco o curso e vou embora. Outro dia eu tava com muita vontade. O coração tava queimando, naquela hora. Não tô dizendo a você. E quando ela fez essas duas perguntas que ela me encontrou de mãos vazias, né? Ela disse, faz o seguinte, vá lá na 1º de maio, na época o CETAD funcionava lá, no sábado, que a gente conversa melhor. E aí eu fui, e me matriculei no curso básico, para começar. Foi assim que começou a minha carreira, né, teológica. E até hoje tô na teologia. E dentro da teologia, eu pude entender muita coisa. Eu comecei a construir essa base que, por exemplo, Sara mencionou aí. Essa base que talvez faltava lá no começo do curso, né, lá no começo da universidade. Porque eu comecei a querer entender quem era Deus. Então, dentro do curso de teologia, muitas vezes as pessoas têm esse pensamento errôneo de achar que a teologia esfria a pessoa, que a teologia ela vai te afastar da igreja, ela vai te afastar dos irmãos, ela vai te afastar de Deus e você vai se prender aos livros. Não. Pelo contrário, foi dentro da teologia, nessa tentativa de entender, porque até a teologia é humana, mas nessa tentativa de entender Deus, que eu pude começar a caminhar junto com Ele.
Então foi através do estudo da palavra que eu comecei a descobrir que Deus ele não era aquele grandão, poderoso, castigador, mas que além de que ele não era isso, mas que ele era pai, que ele era amigo e tudo mais. Então eu acredito que tudo começou nesses primeiros passos de fé, dentro da teologia. Foi então fé e teologia ali andando juntos e comigo. E isso me ajudou muito nesse final de curso, até entender quem eu era, propósito de vida, meu lugar no mundo, sentido de vida. Então, dentro da teologia, dentro do estudo teológico da palavra de Deus, eu pude perceber isso, né? De ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, entendeu? Viver aquilo que a Bíblia preparou para a gente viver nessa terra, né? Eu tive o privilégio de conhecer você lá no seminário, no CETAD, né, na época. E eu lembro que às vezes você ia pro seminário até com o uniforme, né, do seu curso lá. Isso, exatamente. Eu acompanhei um pouco o seu esforço, né? E você mencionando isso aí, que a teologia é importante para nossas vidas. Sim. Antigamente a gente ouvia muito falar sobre que quem entrar na teologia ia esfriar sua fé, que você não ia ter mais aquele fogo dentro do seu coração. E a gente vê que é totalmente ao contrário. Isso. Quanto mais a gente estuda teologia, quanto mais a gente estuda querendo conhecer a Deus, mais o nosso coração arde. A gente hoje glorifica a Deus que nossa igreja tem um centro de formação teológico, para a gente ver como é importante a gente se preparar para ir para uma faculdade, para ir para um campo missionário, seja na África, seja no sertão, seja entre os ribeirinhos. É importante você ter uma formação, é importante você ter um conhecimento bíblico, até porque uma faculdade é um grande campo missionário. Sim. A gente vê que lá a gente vai encontrar muitas dificuldades, muitas pessoas que vão falar contra a nossa fé, pessoas que vão colocar a gente contra a parede, mas a gente tem que olhar para o outro lado também, que são pessoas vazias de Deus. Que é um campo missionário muito importante. E eu creio que quando um jovem, quando um cristão entra na faculdade com essa visão, entende que ali é um campo muito vasto para pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele tem uma grande propriedade de anunciar o evangelho ali. E eu queria perguntar isso a você, depois que você fez esse curso de teologia, hoje você já é professor de teologia, ensina várias matérias, inclusive o grego, né? O grego que eu luto para aprender. Eu já vou aproveitar. Simples, vou aproveitar. O Senhor Jesus falou, eu sou o alfa e o ômega, então ali já é o começo do grego. Alfa e o ômega, né? A primeira e a última letra do grego. Mas assim, como a teologia, como um curso, lhe ajudou a conviver dentro de uma faculdade, dentro da universidade, e de você também, tendo essa base bíblica, tendo esse conhecimento, você olhar para o local e dizer, não, isso aqui é um campo missionário. Se você teve essa oportunidade de evangelizar alguns jovens lá dentro, alguns professores lá dentro. Não, bem, Marcelo, assim, antes da gente entrar um pouco nessa jornada, né, dessa transformação teológica, preciso abrir um parênteses aqui, eu não posso deixar de falar nisso. Muitas vezes uma chama, quando ela não é alimentada, ela tende a se apagar. E o dia a dia vai passando, as dificuldades vão começando a surgir, e todo aquele jovem que dizia, caramba, eu vou pro primeiro campo missionário que me surgir, agora eu vou, e diminuiu. Deu uma diminuída. E você sabe assim que o nosso meio cristão, ele é rodeado de pessoas simples. E essas pessoas, quando eu comecei o conhecimento, logo no começo, o pouco que eu conhecia, já isso coisa de primeiros meses, ele meio que deu uma subidinha na cabeça. E eu falei, caramba, sei demais da Bíblia. Quando na verdade eu descobri que na primeira disciplina não sabia era nada. Nada. Não sabia quase nada. E a teologia, né, ela foi meio que apontando para mim meus próprios erros. Eu precisava mudar muita coisa antes de proclamar aquela palavra. Eu precisava entender quem era esse Deus, entender a sua palavra, dominá-la como arma, como escudo e tudo mais, para poder usar, saber usar, aprender a usar. E esses primeiros meses, primeiros anos, para mim, foi justamente esse mergulhar desse conhecimento. Sim. De conhecer, porque eu lembro que as pessoas, elas às vezes vinham com perguntas extremamente questionadoras a respeito da Bíblia,
E eu não sabia responder. Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, que foi nascer e criou na igreja, e as pessoas perguntavam coisas às vezes triviais sobre a nossa fé, e eu não sabia responder. E isso era até um tanto quanto constrangedor. As pessoas me falavam, você já ouviu falar da literatura patrística e tudo mais. Eu falei, quem? Patrício? Patrícia? Aí, não, patrística. Nossos pais, né? Aí eu falava, nossa, não vou falar nisso, meu Deus do céu, como é que eu vou conversar com as pessoas sobre isso? E eu não fazia ideia do que era. Não fazia ideia do que era. Então, assim, a teologia, ela veio justamente primeiro para me dar essa base de conhecimento bíblico, pelo menos mínima. Porque até então eu só sabia o que era Antigo, Novo Testamento, Evangelhos, acho que só. No máximo isso. E questões, por exemplo, polêmicas a respeito sobre aborto, eutanásia e tudo mais, eu não tinha aquela base de fé para defender. Então, quando as pessoas elas vinham com alguns pensamentos a respeito, por exemplo, a favor do aborto, eu não sabia, biblicamente falando, como defender uma posição contrária. Eu só fazia dizer assim, não, eu sou contra. Aí perguntava, por que você é contra? Eu só voltava a dizer, porque meu pastor disse que é pra gente ser contra. Não tinha entendeu? argumento. Não tinha argumento, então não tinha bíblico, argumento né? bíblico nenhum. Então não tinha como explicar para aquelas pessoas o porquê de ser contra o aborto. O porquê do aborto ser uma agressão à vida, do porquê a gente considera o aborto como você assassinar uma vida. Então, eu não tinha base para isso. E a teologia, ela me deu justamente essa base para defender essas questões e aprender a defender a minha fé. Porque a minha fé estava extremamente frágil. A minha fé, na primeira pedra que arremessassem, daquele cristão, né, meio vacilante, cheio de dúvida, ela desmoronava. E a teologia ela veio justamente para isso, para trazer essa base, para que eu pudesse entender Deus e defender contra os ataques, né? Tem até um livro, do Craig, se eu não me engano, o autor, se não me falha a memória, que é o Em Guarda. É um livro muito bom de estudo bíblico a respeito justamente de questões como essa. William Lane Craig? Isso. Que é a respeito de questões polêmicas sobre que as pessoas questionam a nossa fé. Uhum. Ele é um livro apologético que você aprende a defender a sua fé com argumentos, né? Com argumentos bíblicos. Então, assim, a teologia não começou para isso. E tipo assim, a gente sabe que as universidades hoje, especificamente do Brasil, né, que é o país que a gente vive, é um campo que hoje em dia está servindo para, muitas vezes, minar a fé dos Sim. jovens cristãos que entram lá dentro. Então, como a gente estava falando, assim, a importância de se ter um conhecimento, talvez não mínimo, mas razoável de Bíblia para poder entrar lá e quando talvez os professores ou seus colegas de classe quererem, né, rebater em relação àquilo que você crê e tal, você saber defender. Mas queria que tu dissesse pra gente um conselho do que fazer e do que não fazer como jovem cristão na universidade. Pronto, do que fazer. Vamos primeiro do que fazer, né? Porque do que não fazer, acho que muita gente sabe, Cheguei sabe lá, o que é. É verdade, o que não fazer, muita gente sabe o que não é pra fazer. Mas a primeira coisa do que fazer é você não sentir vergonha. A primeira coisa é você não sentir vergonha do que você é, de onde você veio e a fé que você professa. É natural a gente sentir medo da reação das pessoas, como quando a gente abre a boca e fala, eu sou crente. Eu sou crente. De que igreja? Nossa, a mais rígida. Aí tem gente que fala, a pior que tem. Aí a pessoa eu já ouvi muito isso dos colegas. A pior que tem. Não entendi o que você está querendo dizer com relação a isso, porque eu tô nela a minha vida toda. Entendeu? Então, assim, você não precisa ter vergonha daquilo que você é e de onde você vem. Porque quem você é, a sua essência, é que as pessoas elas vão gostar, as pessoas vão aprender a amar você por aquilo que você é, não por aquilo que você finge ser. Então se as pessoas aprendessem que ser de verdade dá muito menos trabalho do que viver uma vida dupla, elas sofreriam bem menos. É verdade. Eu lembro, por exemplo, que era muito complicado pra mim ter uma vida semanal, nossa, lá na zoeira, com a galera e tal, tudinho, e no final de semana tirar essa capa e botar uma nova capa para passar o fim de semana na igreja era muito complicado.
E era vergonhoso, na verdade. Eu não falo isso com orgulho. Mas, na minha cabeça, eu estava fazendo certo. Então você não precisa fazer isso, não precisa passar por isso. Quando você entra em qualquer ambiente, na universidade, no seu trabalho, no estágio, onde você for. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de quem você é. Não tenha vergonha. Segundo, estude a palavra. Conviva com pessoas que estudam a palavra de Deus. Entendeu? Teologia jamais vai afastar você da presença dele. Pelo contrário, a gente tem que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Então, quando você se dispõe, quando você abre seu coração e a sua mente para estudar a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai criando em você ferramentas, elementos, e quando as pessoas vierem começarem a fazer questionamentos e perguntas sobre a sua fé, você vai respondendo com muito mais precisão e autoridade. Porque as pessoas, quando elas vêm perguntando para você, muitas vezes elas já sabem aquela resposta pronta que você tem. Elas querem ouvir o diferente. Elas querem ouvir argumentos sólidos sobre determinadas questões. Então, você precisa se preparar para isso. Você precisa ter essa base para que você não seja envergonhado e constrangido diante das pessoas. Sim. Entendeu? E para que, pelo contrário, você responda com autoridade, com mansidão a respeito das questões sobre a sua fé e que Cristo seja glorificado através da sua vida. Entendeu? Então, eu acredito que esses dois pilares, você ter essa base, entendeu? E não sentir vergonha daquilo que você é um bom passo para que você tenha uma caminhada feliz, mas principalmente dentro da universidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Basílio, não é um pouco polêmica, né? Mas... Lá vem. Mande Basílio, não assiste esse podcast. Não tem nada, eu quero um copo d'água agora. Mas como lidar, um jovem cristão, como lidar com as ideologias da esquerda? A gente tá passando por um momento no nosso Brasil, né? Já há alguns anos. Bem polarizado, essa né? Dificuldade dessas ideologias que querem colocar assim de goela abaixo, né? Muitos jovens cristãos. E como um jovem cristão lidar com essa situação dentro de uma universidade? Bem, Marcelo, então eu acredito que o primeiro passo dentro de qualquer discussão, principalmente com relação no caso mais um cunho político, né, que você tá falando, é o respeito. Então você tem que entender que aquelas pessoas, elas têm aquele pensamento, né, aquela ideia política, enfim, muito enraizada na mente delas. Elas nasceram e foram criadas dentro desse viés ideológico. Então, para elas, aquilo ali é a verdade até a morte. Então, quando você começa a querer confrontar isso daí, e você não sente espaço para que aquela pessoa escute o seu pensamento, você não percebe que aquela pessoa não respeita aquilo que você está falando, que ela zomba daquilo que você fala. Então, pelo menos para mim, é jogar pérolas à porta. A questão da discussão, não vale a pena. E assim, muitas pessoas elas questionam com relação pessoalmente eu vou falar um pouco, já que é uma questão polêmica, a questão de muitos docentes hoje da universidade não serem cristãos, terem pensamentos que muitas vezes são contrários à palavra de Deus, são contrários à igreja e tudo mais, mas porque nós como igreja permitimos que isso acontecesse. O pastor Eduardo ele sempre bate nessa tecla, ele fala, você reclama tanto dos docentes das universidades do país estarem ocupando as grandes cadeiras, os grandes cargos, porque você como igreja, você virou as costas para o estudo, virou as costas para aquilo ali, e outra pessoa veio e ocupou aquele lugar que poderia ter sido seu. Verdade. Então, se você está reclamando tanto, que você vai estudar e ocupe aquela cadeira. Sim. Nas esferas importantes da sociedade. Porque só ocupando uma cadeira importante é que você vai ter poder e influência também de mostrar a sua fé, de mostrar o seu pensamento, seja ele qual for, independente daquilo. Mas só voltando, falei disso aí, já aproveitando o gancho, mas só voltando essa questão dessas ideologias, né, que a gente sabe que existe sim esse conflito, a gente vive num país extremamente polarizado, quem é de direita é extrema direita, quem é de esquerda é extrema esquerda, e tem a galera ali meio neutra, né, meio ali do meso, do centrão, mas quando a discussão ela começa a sair do campo do respeito, sim, e você percebe que aquilo que você vai falar, aquela pessoa tá pouco se lixando para ouvir,
como também você não tá muito interessado em ouvir aquilo que aquela pessoa tem para falar, eu acredito que não vale a pena. Não vale a pena, entendeu? Não, você não pode, como eu falei para você, sentir vergonha e negar seus princípios de fé. Mas, se você percebe que aquela discussão ela não vai trazer frutos, não acredito que não vale a pena entrar. Se vir para o campo do debate, eu creio que a gente tem que estar preparado para dar respostas bíblicas consistentes para também essas pessoas saberem que também a gente tem embasamento, A gente sabe que também. a gente também sabe. Oxi, Né? Porque muitas das vezes a gente rapaz. é tratado como cristãos como Ignorantes. ignorantes. Pois é, nossa. E não é assim. Não é assim. Infelizmente. Não só a base bíblica, como a científica também. Isso. Sim. Tem, Felipe tá aqui, ele, Sidney. base bíblica, Sidney tá aqui. justamente base bíblica e tem base cristãos na científica. ciência. Exato. Então eu acredito muito nisso. Sabe? Que se a gente caminha junto nesse pensamento, então a gente consegue confrontar, não é nem confrontar, né? Mas assim, debater muito mais. Né? Um debate justo. Infelizmente a gente sabe que a imprensa, que a mídia, ela imprime aquele evangelho às vezes alienado, aquele evangelho, sei lá, da prosperidade, onde todo mundo tá seguindo ali a voz daquele pastor que aliena todo mundo, que abre literalmente a mente, coloca aquilo que a pessoa quer, que eles querem, fecham, e ali a pessoa vira praticamente um zumbi para seguir os pensamentos dele, quando na verdade cristão também pensa, existem cristãos inteligentes. Eu até, uma vez eu brinquei, eu tive já formado, né? Eu já estava já formado, terminando o curso de teologia, e eu conversando com uma paciente, ela, uma mulher extremamente inteligente, tal, da universidade, etc. E ela, quando eu comecei a conversar de igual para igual com ela, determinados temas bíblicos, ela falou assim, ela olhou para mim com aquele tom de surpresa, falou tipo, mais ou menos assim, como assim você tá falando sobre isso? Você tá falando com o Dr. Basílio, rapaz. Porque ela achava que eu não ia conseguir conversar de igual para igual com ela, baseado no conhecimento bíblico, né, que ela tinha. E quando eu tive aquela conversa de igual com ela, ela se surpreendeu no final, falou, nossa, mas você é crente mesmo? E eu até surpreendi, meu Deus, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Será que eu tô negando de novo a fé? E ela falou, mas aí ela surpreendeu pelo conhecimento que foi debatido naquela conversa. Então eu acredito que, assim, pelo contrário, o conhecimento ele faz com que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Isso. Sabe? E tipo assim, Basílio, é em lugares como esse, na universidade, que a gente pode mostrar para o mundo de que, como disse John Stott, crer também é pensar. Eu sou crente e ser crente não é demérito para eu não ser inteligente. Eu sou crente, eu leio, eu sei de Bíblia e se quiser debater, meu Deus. E além do conhecimento bíblico, assim, essa questão do testemunho, né, de você fazer a diferença. Com certeza. Então tudo que a gente fizer, mais importante. Pessoal, a gente tem que fazer como quem faz para Deus. E as pessoas, elas percebem isso. Eu disse isso recente agora. Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta e eu não só atuei como professor de teologia, mas também na fisioterapia eu estive na linha de frente do Covid desde o começo, ali de março para abril de 2020. Foi uma luta grande, Basílio. Muito grande, trabalhando em dois hospitais. E quando eu precisei me desligar, né, por conta das atividades de doutorado agora recente, cheguei para as pessoas e falei, pessoal, todas as vezes que eu entrei aqui, eu queria atender as pessoas como quem está atendendo os meus parentes, a minha família. Sim. E aí eu lembro que nossa a coordenação olhou assim e se emocionou e eu falei, tudo que eu queria fazer, eu fazia como quem fazia para Deus. Então, quando você coloca esses dois pensamentos em tudo aquilo que você faz, tudo que eu fizer, eu vou fazer como quem faz para o Senhor. Cristo é glorificado. Então, Cristo é glorificado, as pessoas veem isso, as pessoas notam isso. Então, pode ser, sei lá, o mínimo do trabalho que você fizer. As pessoas elas vão perceber isso daí e Cristo vai ser exaltado através da sua vida, entendeu? Amém, Basílio. Eu sou testemunha viva disso, né? Que eu precisei, estive doente, né? E você foi uma das pessoas que me ajudou. Eu quero aqui agradecer a Deus. E você me tratou mesmo assim, dessa forma que você está falando, né? Como se você estivesse fazendo para alguém da sua família. E eu sou muito grato a Deus, porque até nisso, o nome de Jesus, ele é glorificado. Então, assim, já partindo já para o final, né? Encerrando aqui, qual é a sua atividade hoje na academia, né? Na faculdade? Como é que você está... Bem, pessoal, eu terminei o mestrado agora no mês de fevereiro, na Universidade Federal aqui da Paraíba.
E no mês de março eu já consegui entrar direto no doutorado. É benção. Então hoje eu estou no doutorado, também no mesmo programa, que é o programa Modelos de Decisão em Saúde. E nesse primeiro ano da universidade, infelizmente ainda por conta da vacinação, da pandemia e tudo mais, todas as atividades estão remotas, mas hoje eu estou nesse doutorado que está se iniciando, né, mais uma jornada de 4 anos aí de doutorado que vem pela frente, e que Cristo ele possa se glorificar através dessa jornada. Hoje eu trabalho com a rede de cuidado da pessoa com deficiência, então a gente está tratando, analisando essa rede de cuidado para que as pessoas que sejam portadoras de qualquer tipo de deficiência, seja física, mental, elas tenham dentro do SUS um acesso mais rápido, né? Um acesso mais ágil, em tempo hábil, baseado naquilo. Só dando um exemplo, Marcelo, por exemplo, daquilo que a gente trabalha na universidade, por exemplo, se uma pessoa hoje ela precisa de uma cadeira de rodas, talvez ela não precise ir, por exemplo, para uma TV fazer campanha para juntar dinheiro para comprar aquela cadeira de rodas. Então, existe um sistema hoje público que se trabalha para que ela tenha acesso à cadeira mais rápido possível. Sim. Então, hoje, dentro da universidade, a gente estuda estratégias para que essa rede ela funcione de uma forma que haja de forma mais rápida, né, que em tempo hábil, aquela pessoa ela tenha acesso àquele serviço, àquele dispositivo, né, auxiliar de marcha, o mais breve, o mais rápido possível. A gente tenta fazer esse estudo, a gente está fazendo esse estudo, né, de conciliar nessa temática aí. É o que eu estou estudando hoje no doutorado. É benção. Show, Basílio. E tudo pra glória de Deus, né? Sim, eu acho sim, que isso que você falou agora é o que talvez seja um resumão dos conselhos daquilo que você passaria principalmente para um jovem que está na universidade ou que está pretendendo entrar. Faça tudo pra glória de Deus. Né? Eu entrei pra glória de Deus. Vou me formar pra glória de Deus. Minha profissão vai ser pra glória de Deus. E com certeza Deus, ele vai honrar suas escolhas e vai honrar você lá dentro. Eu vejo que Deus está sendo glorificado na sua vida, né? Você passou por essas dificuldades todinha na faculdade, entrou muito cedo, com 16 anos, né? Enfrentou várias dificuldades, mas a gente vê que Jesus Deu graça, tem né? sido fiel na sua vida, você tem honrado ao seu Deus ali na faculdade e Deus tem lhe abençoado. Eu queria saber, assim, qual o conselho que você daria para os adolescentes da nossa igreja, né? Que estão fazendo Enem, querem entrar na faculdade, querem ingressar, né, aí na faculdade. Qual é o conselho que você daria até então? Porque alguns anos atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 50% dos jovens cristãos, quando entram numa faculdade, eles perdem a sua fé. De alguma maneira, eles perdem um foco em Cristo. E a gente vendo essa pesquisa, isso nos preocupa. Sim. 50% é muita gente. Um percentual muita alto, né? gente. E a nossa igreja hoje, a gente vê que é uma igreja onde tem uma geração que é muito jovem, muito adolescente. E hoje em dia, o jovem quer ingressar, quer ter uma formação, quer entrar numa faculdade. E a gente vê nessa perspectiva, a gente vê nessa visão de um jovem ter essa possibilidade de chegar lá sem um preparo bíblico, né? E perder a sua fé. Qual é o conselho que você daria, já que você tem essa jornada aí dentro da academia, né? Bem, primeiro, assim, tem 2 momentos distintos, né? Se ele está nesse período de tempo concluindo o ensino médio, para entrar na universidade, ele precisa realmente, assim, entregar seus planos ao Senhor, tudo aquilo que ele for planejar, que ele for decidir, que seja feita realmente a vontade de Deus na vida dele, e que ele se dedique, se dê o seu melhor. Que ele estude para entrar. Uma vez entrando, uma vez estando lá dentro, a gente só tem 2 alegrias na universidade, quando a gente entra e quando a gente sai. Porque o nome do curso, ele é sofrido. O processo é difícil, né, Matheus? Mas uma vez lá dentro, ele precisa ser muito transparente. Não só lá dentro com as pessoas, mas também com a sua vida em comunidade cristã. Principalmente com a sua família e com a sua liderança. Se tá tudo bem, se ele tá ali caminhando com Deus, na presença, me dando montes ali, não tá nem passando pelo vale, tá em cima do monte, com Deus, numa vida com Deus, uma vida de fé, e esses conflitos ele tá conseguindo ali lidar, amém, bênção. Mas se ele tá passando, se a pessoa tá passando qualquer dificuldade, seja com relação à sua fé, seja com relação a confrontos, seja a dúvidas que estejam surgindo na sua mente, seja aquela frieza espiritual que a pessoa vê que já está querendo abandonar lá, realmente ali tudo
para viver todo esse novo que está surgindo na sua mente, você precisa ser muito transparente com a sua família e com a sua liderança religiosa, com seus pastores, com seus coordenadores, com a pessoa que esteja mais próxima a você, que esteja seu líder, que esteja acima de você. Porque se você não for assim, as pessoas ao seu redor vão achar que está tudo bem. Vão achar que você é uma bênção. Vão achar que você é um menino, uma menina prodígio e que, nossa, você não está passando por conflito nenhum. Quando, na verdade, assim, sua cabeça está um turbilhão, você está cheio de dúvidas, está cheio de questionamentos, você em algum momento está querendo até desacreditar que Deus existe e as pessoas ao seu redor não vão saber disso. Então você precisa abrir literalmente assim, o seu coração, perder essa vergonha, perder esse medo de que as pessoas elas vão se decepcionar sobre quem você é, o que você está se tornando ali dentro da universidade, para que elas vejam todas as dificuldades que você está passando. E quando você quebrar essa barreira e conversar com alguém, abrir o jogo com alguém, falar assim, ó, pessoal, eu tô assim, por favor, me ajuda. Pode ter certeza que a sua jornada, todo esse fato que você acha que você tá ali carregando sozinho, vai se tornar mais leve, mais suave, e alguém vai aparecer para lhe ajudar. Você não tá sozinho dentro da universidade. A gente sabe hoje que existem vários grupos dentro da universidade de evangelismo, grupos de universitários cristãos. Sim. Então, tipo o Chi Alpha, um exemplo deles, por exemplo, pessoas que são semelhantes a você, que estão ali compartilhando da mesma fé, que se reúnem de forma periódica para ajudar o cristão a caminhar dentro da universidade de uma maneira onde a sua fé, onde você vive uma vida saudável, que você possa professar a sua fé com liberdade, com autoridade e tudo mais. Então eu acredito muito nisso, nesse viver de verdade, viver na transparência e não ter medo de chegar para uma pessoa e falar, ó, eu errei, eu falhei, eu estou em dúvida, eu preciso de ajuda, me explique isso daqui, por favor. Isso não é demérito para ninguém, é pelo contrário, é algo que faz com que você cresça e amadureça espiritualmente pro resto da vida, entendeu? Show. Amém. Sara, uma palavra? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Já tá na hora, né? É verdade, né? Basílio, mais uma pessoal. vez, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Foi uma benção a gente estar aqui conversando sobre esse assunto. Espero Muito que bom. muitos jovens, né, ouçam esse podcast aí e já Isso, dizendo pessoal. assim, se inscreve aí, pessoal. Obrigado aí, Dá pessoal. uma força aí, se inscreve, compartilha, dá um like aí. Também no Instagram. Segue a gente no Instagram porque vai vir muita coisa boa aí, amém? Que Deus em Cristo continue abençoando vocês em tudo.